falamos ao vivo aqui do Palácio Anchieta, na TV Câmara, sede do Legislativo Municipal. Daqui a poucos minutos terá início mais uma sessão extraordinária virtual aqui da Câmara Municipal de Vereadores. Essa sessão, como eu disse, é realizada de forma virtual, então grande parte dos vereadores vão participar da sessão de forma remota via câmeras em casa. Hoje a pauta do dia é uma tribuna livre, ou seja, os vereadores estarão livres para comentarem qualquer assunto que quiserem. A expectativa, claro, é que eles façam comentários e debates sobre as ações da cidade de São Paulo no combate à pandemia do novo coronavírus. A cidade de São Paulo tem quase 53 mil casos confirmados da doença e a partir das próximas semanas haverá uma reabertura gradual, uma autorização para alguns comércios poderem voltar a funcionar de forma parcial. A partir de agora, então, você confere aqui na TV Câmara a tribuna livre da Câmara Municipal de São Paulo. público que nos acompanha através das redes sociais da TV Câmara, através da TV Câmara,
através o público presente aqui, trabalhadores da Câmara Municipal, da Segurança, da equipe técnica. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. A pedido do presidente Eduardo Tuma, estou hoje presidindo esta sessão, essa tribuna livre, na verdade, né? E os vereadores e vereadoras que tiverem interesse em se inscrever para poder usar a tribuna livre, pelo período de até 5 minutos, é só avisar aqui no chat que a nossa equipe está fazendo aqui as inscrições. Já estou vendo aqui o vereador Celso Gianazzi na tela, vereador Alfredinho, vereador Eduardo Suplicy, e tem outros chegando. Boa tarde, senhores. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, presidente. Um bom trabalho para o senhor aí. Bom trabalho, presidente Guedes. Não é o Guedes do lado não é o Guedes ministro, é o Guedes aqui do município, né, Guedes? Se fosse o Guedes ministro, eu ia liberar o recurso que o povo está precisando, porque o povo está sofrendo, viu, vereador? Boa, Guedes. É o Guedes bom, não é o Guedes mal, não. Mas é isso aí. O primeiro inscrito para falar até 5 minutos na nossa tribuna livre é o nosso querido vereador Gilberto Natalini. Gilberto Natalini está por aí? E após ele é o Celso Gianazzi, nosso querido Celso Gianazzi. Então ele não está, pode começar então já, presidente? Deixa eu só ver se ele está presente aqui 1 minuto, vereador. Ele deu uma saidinha, então. Está com você a palavra, vereador Celso Gianazzi. Eu aviso com 5 minutos. Ok, presidente. Muito obrigado, boa tarde. Parabéns aí pela condução aí dos trabalhos da presidência no dia de hoje da Câmara Municipal. Obrigado e boa tarde aos vereadores aqui presentes, o público que nos acompanha também pelas redes sociais. Hoje nós fizemos, presidente, uma atividade, como a gente está impossibilitado de fazer as nossas manifestações de forma presencial, nós fizemos um grande ato live hoje, através das redes sociais, em defesa da vida das pessoas. Exatamente essa condição que nós já falamos várias vezes aqui na tribuna da Câmara Municipal, a desnecessidade dos profissionais da educação, o quadro gestor, o quadro dos profissionais, o quadro de apoio da educação. A Prefeitura de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, o secretário municipal de educação insiste em manter esses quase 18 mil servidores lá nas escolas sendo submetidos ao contágio do coronavírus desnecessariamente. Esse trabalho poderia estar sendo feito de forma virtual, através do teletrabalho. E hoje nós tivemos, inclusive, a morte, né, de mais uma coordenadora da DRE Campo Limpo, fruto dessa consistência, dessa ação desmedida, criminosa, né, que se faz mantendo esses servidores nas escolas. Então, nós fizemos esse ato live, as pessoas mostrando a sua preocupação com essa exposição desnecessária nesse momento absurdo aqui da pandemia. Então, nós fizemos isso. E também dizer um pouquinho, né, do que está acontecendo. A Secretaria Municipal de Educação está no ataque violento aí aos seus servidores. Nós tivemos a notícia no dia de ontem do corte, né, dos salários, da redução do salário das professoras, dos professores das redes conveniadas, né, das 6 conveniadas aí, são professores que vão ficar sem os seus salários, vão reduzir 70% dos seus salários. Nós aprovamos na Câmara Municipal a Lei 17.335, que permite que a Prefeitura Municipal de São Paulo continue mantendo os contratos e pagando, né, os terceirizados, as empresas que prestam serviços para aqui para o município. E, nesta linha, a Prefeitura publicou o Decreto 59.321 e depois alterou esse decreto no dia 19 para o Decreto 59.456. E esse decreto ele vai contra o que diz a lei, o espírito da lei. O que importa é o espírito da lei. O decreto não pode inovar nessa questão, ele não pode ir contra a lei. A lei
permite que a Prefeitura Municipal de São Paulo mantenha os contratos, né? E o que fez a Prefeitura agora? Está mandando um recado, um comunicado para as professoras, as 6 conveniadas, que elas terão que aderir a essa MP 936 do Bolsonaro e ficar nessa fila enorme na Caixa Econômica Federal, esperando esse recurso aparecer. Nós temos recursos aqui, a Prefeitura de São Paulo tem recursos para manter esses contratos com os 6 conveniados. A gente já se posicionou aqui por muitas vezes, né? Nós somos a favor da rede direta, sempre da rede direta, mas esses trabalhadores, eles precisam manter os seus serviços, né? Os seus salários. E o que foi aprovado a Lei 17.365, ela diz exatamente isso. É o espírito da lei que deve prevalecer, não o decreto que foi colocado possibilitando este corte do salário dos trabalhadores aqui da educação, não só da educação também, e parece que esse comunicado também vai para a assistência social, então desvirtua todo o que foi discutido na Câmara Municipal, foi o que nós discutimos, que nós aprovamos. Então, sugiro até que o nosso presidente que apareceu aqui, Eduardo Tuma, né, encaminhe essa reclamação para a Procuradoria, para que a nossa Procuradoria da Câmara Municipal faça uma avaliação desse tema. A Lei 17.365 foi enfática, né, da manutenção dos contratos, né, da educação, principalmente aqui, dos 6 conveniados. E também dizer um pouco, né, da nossa perplexidade com o corte do MOVA, que até agora não foi resolvido. Nós ingressamos com uma ação popular contra esse sucateamento, contra o corte, né, do MOVA, do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, que a Prefeitura de São Paulo abandonou, né? O prefeito Bruno Covas abandonou as professoras, os professores, os educadores, por conta do convênio que tinha, deixando milhares de pessoas sem esse atendimento, né? Que pessoas jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar na fase apropriada, estão procurando o MOVA. O MOVA faz um belo trabalho, um bonito trabalho na cidade de São Paulo, e a Prefeitura de São Paulo, sim, num ato covarde, cancelou esse convênio, e a lei também 17.365, ela dá suporte para que a prefeitura continue pagando. Então, eu não entendo exatamente qual é a lógica da Secretaria Municipal de Educação desse ataque violento, né, aos contratos, à precarização, deixando milhares e milhares de pessoas sem esse atendimento. Então, é muito preocupante isso. E hoje, nesse ato live que nós fizemos, veio uma preocupação também da questão da flexibilização. Já terminando, presidente. Dessa flexibilização, assim, meio que estranha que foi feito do coronavírus, né, da flexibilização econômica, e essa pressão, vai haver uma pressão por conta as pessoas vão começar a voltar a trabalhar e essas pessoas vão pressionar a Secretaria Municipal de Educação para que voltem também às aulas, né, que é um absurdo completo. A gente está na ascendência da curva do coronavírus e tem essa pressão econômica para que as pessoas voltem a correr esse risco da contaminação. Então, essas questões têm que ser colocadas, a gente precisa muito debater isso para que a Prefeitura de São Paulo, a cidade de São Paulo não recaia, não retroceda, né, como voltou Santa Catarina, que retrocedeu, flexibilizou e depois retrocedeu porque foi submetida aí à decisão do poder econômico. Então, isso não pode acontecer na cidade de São Paulo. Então, é isso. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Obrigado, vereador Celso Gianazzi. Estou vendo aqui que o vereador Natalino aqui entrou, era o primeiro inscrito, está aqui também nosso Estou marcando minha presença. Eu gostaria aqui, obrigado, vereador Alessandro Guedes. Presente, obrigado. Referência a Vossa Excelência, muito obrigado, presidente. Gilson Barreto, presente. Gilson Barreto e todos os vereadores aqui online assistindo a sessão aqui, participando. Eu gostaria de perguntar se tem alguém que quer prestar uma homenagem de 1 minuto. Pela ordem, presidente. Eu também. Vereador Gilberto Natalini. Eu acho que eu queria, e eu acho que o vereador Daniel Annenberg, que também era muito amigo do Gilberto de Menstein, estávamos falando dele há pouco tempo atrás, 1 minuto de silêncio, eu até cedo ao vereador Annenberg, se for possível, para ele também fazer o pedido, por favor, Gilberto de Menstein.
Boa tarde. Fiquei muito triste hoje com a morte do jornalista. Vereador Aldenberg. Alô? Alô? Estão me ouvindo? Pode falar, vereador. Então, obrigado, vereador Natalini. Eu era amigo do Gilberto de Menstein, vereador Natalini também. Ele faleceu de um câncer no pâncreas hoje de manhã e queria pedir um minuto de silêncio. Jornalista, escritor, trabalhou na Folha, no UOL, um defensor dos direitos humanos, um defensor das causas ambientais, como o vereador Natalini, da educação. E queria também depois pedir, presidente, a possibilidade, quando eu estive com ele, ele nos apresentou a Orquestra Sinfônica de Heliópolis e um projeto muito bonito, que ele gostaria do apoio da Câmara Municipal, e eu estava já pensando em como fazer isso e queria pedir depois o apoio dos demais vereadores, porque é muito merecido pelo trabalho que o jornalista Gilberto de Menstein fez ao longo da vida dele. Obrigado. Presidente Alessandro Guedes. Obrigado, vereador Daniel Aldenberg. Está feito o registro de Vossa Excelência. Presidente. Celso de análise. Então, eu gostaria de colocar nessa homenagem, um minuto de silêncio, à coordenadora Débora do SEI Jardim Capela, dele Campo Limpo, e a todos os familiares, né, respeito aos familiares das pessoas que morreram, inclusive colaborando aqui com o vereador Daniel Aldenberg, o vereador Natalini e do Gilberto de Menstein, um humanista, um defensor da democracia, né? Em tempos tão difíceis, a gente perde um grande nome aqui na nossa cidade. E vamos estender também a todas as vítimas do Covid-19, né, na nossa cidade, no nosso país, esse 1 minuto de silêncio. Agora eu quero passar a palavra na tribuna livre para o vereador inscrito Gilberto Natalini para falar com um tempo até de 5 minutos. Vereador Natalini. Abre seu microfone, vereador Natalini. Obrigado, senhor presidente, vereador Alessandro Guedes. Queria cumprimentar também os demais vereadores que estão participando da sessão. Estou vendo aqui o número grande de vereadores. Cumprimentar os telespectadores das redes sociais da Câmara Municipal de São Paulo, os assessores que estão aí carregando a batalha do funcionamento da Câmara. Queria dizer a Vossas Excelências que nós tivemos sexta-feira uma reunião segunda-feira a reunião com o prefeito, estavam todos os líderes, acho que faltou 1 ou 2 só, e o prefeito expôs para os líderes todos, estava o presidente da casa, o vereador Tuma, e alguns secretários, expôs o plano, o projeto, a ideia, a proposta da reabertura gradual da atividade econômica da cidade de São Paulo. A proposta do prefeito é editar um decreto segunda-feira que vem, e aí não é abrir imediatamente tudo na segunda-feira, não é essa a proposta, aí os setores sociais, econômicos, da economia, vão trazer propostas, protocolos das suas referidas áreas para apresentar para a prefeitura, que vai passar pelo crivo, obviamente, do setor da saúde, da vigilância à saúde, né, da Secretaria Municipal de Saúde e de técnicos que estão ajudando, sanitaristas e tudo mais. Eu, sinceramente falando, dá um pouco de receio, né, porque nós tivemos reunião da Comissão de Saúde hoje, presidida pela vereadora
Patrícia Bezerra, e o secretário Edson Aparecido apresentou para nós o quadro geral da pandemia na cidade. Os números são ainda difíceis, né? As pessoas estão adoecendo e as mortes estão acontecendo, embora haja um declínio da incidência de óbitos, não é um declínio, mas é uma certa estabilização com tendência ao declínio, quer dizer, está diminuindo, os números estão diminuindo, também da procura dos hospitais, né, das internações, os leitos de UTI, diminuiu a pressão do número de leitos ocupados, e é importante dizer que a cidade de São Paulo, isso é importante dizer, né? Eu digo isso tranquilamente, isso aí é uma realidade, a gente tem que dizer. A cidade de São Paulo, ela teve uma atitude muito proativa, muito positiva, do ponto de vista de se preparar, em particular, o setor saúde. O setor saúde deu um exemplo para o Brasil e também deu um exemplo para fora do país, na minha opinião. Foi positivo, nós ajudamos com isso, liberando de recursos, a Câmara ajudou. Ele falou quanto que os vereadores colocaram de emenda, é um número significativo em recursos, as votações na Câmara, liberação dos fundos e mesmo a articulação de cada mandato nosso com a nossa base social, conversando. Eu mesmo conversei muito com o setor saúde. Aliás, recebi hoje vários telefonemas de profissionais da administração direta, médicos e outros profissionais, me agradecendo. Eu falei, não agradeça a mim, agradeça a todos que ajudaram e agradeça também a sensibilidade da prefeitura. Receberam um abono salarial que a gente luta, que eu falava aqui há 2 meses atrás, a gente ficava aqui falando disso. Agora falta o abono para os profissionais municipalizados, são 2.500 que não receberam, parece que a prefeitura vai incluí-los e depois a gente continua batalhando para o abono para os profissionais das organizações sociais. Foi uma coisa boa, o pessoal ficou feliz de ser reconhecido no trabalho. Então, fico feliz de nós termos ajudado a conquistar esse bônus salarial. Para encaminhar para o final, para mim fazer meus 5 minutos, eu queria dizer a Vossas Excelências que eu tenho recebido já de vários setores da economia, setores da indústria, do comércio, dos serviços, tenho recebido, eles fizeram vários protocolos, alguns protocolos muito bem feitos. Então, eu estou encaminhando esses protocolos para o secretário de governo, conforme ficou combinado na reunião, para ele fazer a avaliação, eles fazerem a avaliação técnica, a Secretaria de Saúde dá o aval, que aquilo está dentro dos conformes, dos estudos, para que eles possam, então, ter a licença, ter o aval, ter a autorização da prefeitura para reabrir. Senhoras e senhores vereadores, eu vou encerrar, vou cumprir aqui meu tempo. Queria dizer o seguinte, a torcida é muito grande. Eu tenho, sinceramente, ainda não tenho uma convicção de que nós vamos conseguir reabrir e caminhar para a diminuição da pandemia na cidade. Mas nós precisamos dar um alento para o setor produtivo, porque ninguém está mais suportando o que está acontecendo nas suas empresas, nos seus negócios, nas suas atividades. E eu espero, sinceramente, que a gente consiga, com essa reabertura gradual e segura, a gente consiga que a pandemia vá se esvaindo vagarosamente, o número de casos vá diminuindo e a gente possa superar essa fase. Não tenho certeza se isso vai acontecer. Não tenho certeza se isso vai acontecer, mas eu tenho muita vontade de que aconteça. Muito obrigado, desculpa aí de passar 30 segundos do meu tempo. Imagina, vereador Natalini, obrigado aí pela compreensão. Próximo inscrito, nobre vereador Alfredinho. Senhor presidente, o senhor está chegando aí, né? Ele está aí já. Está aqui, peraí. Senhor presidente, senhores vereadores e o público que nos acompanha no dia de hoje, bom, eu vou tratar aqui 2 assuntos. Primeiro, estou vendo o vereador Eduardo Tuma aqui, mais outros, e eu me lembro muito bem que quando o Haddad era o prefeito, ele nos chamava o Haddad de maldade.
O Haddad que nunca cortou convênio de terceirizadas, o Haddad que nunca tirou recurso da assistência, enfim, o Haddad que não tirou recurso do MOVA. E hoje, o secretário de Educação, com o prefeito, está rebaixando o salário dos trabalhadores das creches terceirizadas, também da assistência social, cortando recurso do MOVA. Isso aí é o quê? Isso não é maldade, não, é? Ou é desumanidade? Bem lembrado aqui pelo vereador Celso Gianazzi, quando nós aprovamos as medidas, todas medidas positivas para ajudar o governo, liberação dos fundos, ficou bem claro que não teria rompimento de contratos de terceirizado. E não venham com esse papo que está mandando para a medida provisória 936, responsabilidade do governo federal de pagar 70%. Isso é um papo furado, porque isso é rebaixamento de salário. Além da incerteza que esses trabalhadores vão ter em relação ao recebimento desse pagamento, desses salários. Nós estamos vendo o que é que está acontecendo com a renda emergencial, que aquelas famílias que estão tanto necessitando, está tendo para poder receber a renda emergencial nesse momento de tanta dificuldade que as pessoas estão necessitando. Então, isso está provocando uma situação muito difícil e preocupante para os trabalhadores da educação, aqueles que são prestadores de serviço nas creches conveniadas na cidade de São Paulo. É uma preocupação que a gente está trazendo e que a gente quer discutir. Senhor presidente, que o senhor teria que chamar o secretário de Educação aqui na casa, ou na Comissão de Finanças, ou lá na Comissão de Educação, para ele explicar. Não é assim, uma medida, decreto, sei lá, e toma medida nessa, sendo que nós, enquanto Câmara Municipal de São Paulo, nós votamos as ações que tinha que votar aí para que protegesse a cidade. São Paulo não está numa situação financeira tão ruim igual está outras cidades. Aliás, o governo federal devia não aceitar, porque, na verdade, São Paulo está dando um cavalinho de pau no governo federal. Porque a medida provisória 936, ela é para quando as empresas que prova que tem dificuldade em arcar com a folha de pagamento dos seus funcionários, o governo federal paga esses 70% com a garantia de emprego, proibindo a empresa de demitir. Tem prefeituras aí no interior do Brasil que certamente está necessitando, está com dificuldade. São Paulo não. Então, São Paulo não precisa nesse momento, embora não esteja numa situação, imagino eu, tão confortável, mas não está numa situação de desespero. Nós temos os balanços aí e o saldo que a prefeitura tem em caixa. É possível, são 100 mil trabalhadores nesse setor, 100 mil. É possível perfeitamente arcar com a despesa da folha de pagamento desses trabalhadores. E não cortar o salário dos trabalhadores que já ganham uma miséria. Esse setor é um dos setores que tem um salário mais baixo, em comparação, inclusive, com os das redes diretas. Aliás, é até uma briga deles para que as redes diretas eles tenham um salário igual das redes diretas. E para terminar, senhor presidente, nós estamos no período eleitoral. E é lamentável que o vereador Fernando Holliday, junto com esse tal de Mamãe Falei, entre no Ministério Público questionando o PT e questionando o mandato de vereadores, com nossos companheiros Celino Tato e o Gilmar, porque tem assessor de base da periferia. Todos os meus assessores são de base da periferia, das comunidades. E eu me sinto orgulhoso por isso. Porque só não tem assessor de base quem não faz nada. Quem usa o dinheiro público para fazer fake news, aí contrata os menininhos espertos, que faz os fake news, as mentiras. Finalmente a Polícia Federal está na cola desses mau caráter que está usando esse tipo de serviço. Esse não tem assessor de base. Quem não usa emenda na periferia para fazer quadra de futebol, para fazer construção de sede de associação de moradores, para asfaltar a rua, são esses que não trabalham.
que pega o seu mandato e fica disseminando, que fica, ao invés de trabalhar, fica construindo fatos mentirosos nas fake news para degrimir a imagem das pessoas. Só esse estilo de mandato que eu acho que a população, na próxima eleição, tem que combater. O que é que Holliday fez em benefício dessa cidade até hoje? Eu não conheço. O que é que Mamãe Falei fez em benefício dessa cidade até hoje, a não ser publicar notícias falsas? Então, nós não vamos aceitar esse tipo de intervenção. Nós do PT nunca aceitamos esse tipo de coisa. E qualquer provocação que vier a partir de agora, nós vamos para cima e nós vamos responder. Acho que eles devem estar ou a serviço de alguém, ou se não por pura maldade. Coisa que não é digno de um parlamentar atuando num parlamento do tamanho da cidade de São Paulo, que é a Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe por ultrapassar o tempo aí. Obrigado, vereador Alfredinho. Próximo inscrito para falar na tribuna livre, nobre vereador Gilson Barreto. Beleza. Ouvindo, presidente. Prossiga. Alto e bom som. Muito obrigado, presidente. Primeiro assunto, eu vou me reportar à medida provisória 936. Hoje existia aí muitas dúvidas a respeito da medida provisória 936 da União do Governo Federal a respeito de ajudar as empresas a funcionar, aquelas empresas que não demitissem ninguém e teria uma complementação. E essa medida provisória, a Secretaria do Município da Educação aproveitou também a medida provisória para aplicar na questão das creches. Ocorre que, na medida provisória, não tem nenhuma proibição da creche. Não é porque a Secretaria de Educação ela tenha dinheiro que ela vai deixar também de utilizar essa medida provisória. E está havendo um entendimento com as organizações sociais para aproveitarem também, utilizarem essa medida provisória. E o secretário hoje, através de uma solicitação das organizações sociais, ele fez uma exposição e praticamente quase 1 hora, respondendo perguntas, e as organizações sociais saíram satisfeitas a respeito. E o que vai acontecer? Aplicando a medida provisória, a prefeitura vai pagar 30% do valor do salário de todos os funcionários e 70% vem do governo federal. E deixou claro que aqueles que não estiver dentro baseado na medida provisória, que a prefeitura vai cobrir o total. Então, não tem nenhum prejuízo para nenhuma organização social. A única coisa é que, em vez de vir da secretaria, vem do governo federal e manteve o salário de todos os servidores, de todos aqueles que trabalham nas organizações sociais. Isso hoje ficou bem claro. Quero também dizer que a secretaria tomou um posicionamento que, para mim, eu fiquei muito satisfeito. Eles detectaram quais são as famílias que precisam de cesta básica e estão fazendo encaminhamento através das organizações sociais. Foi recentemente, hoje mesmo, já tive informação desse projeto de governo que, para mim, eu acho muito bom, porque hoje o que nós precisamos realmente é fazer com que o governo estadual, federal, municipal distribua cesta básica em geral para a população. Hoje, as famílias de baixa renda, que ficam principalmente na periferia, precisam receber cesta básica. Hoje, o Rotary Club São Paulo Tatuapé fez a arrecadação e desde o dia, já uns 15 dias,
teve várias cestas e hoje fizeram entrega numa comunidade, ali mesmo no Tatuapé, na rua Diamante Preto, para uma comunidade. Dizem que foi uma festa muito bonita, festa em termos da participação da comunidade, que atendeu várias famílias. Meu filho, Gilson Barreto Júnior, que é rotariano, esteve lá também acompanhando. Foi um trabalho de arrecadação e a sociedade correspondeu, fornecendo cesta básica para o Rotary Club, e eles fizeram essa distribuição naquela comunidade. Isso não é dizer que está resolvendo, mas é uma gota d'água no oceano. Mas isso é uma demonstração de como se deve proceder. Quando estiver chegando meu tempo, por favor, presidente. Eu quero também me reportar à questão dos comerciantes, não é empresários. O pequeno empresário é chamado de comerciante. Eu conheço bem, entendo bem disso. Eu acho que essas pessoas não podem estar esperando informações, fazer... a pessoa que trabalha sozinho no seu estabelecimento comercial, eu acho que tem que ser uma autorização pela própria subprefeitura, autorizar as pessoas a começar a desenvolver sua atividade comercial, desde que respeite a questão da máscara, do gel, em termos que proteja. Então, isso que nós queremos é que proteção, mas que facilite mais a vida dessas pessoas. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado, vereador Gilson Barreto. Quero anunciar a presença aqui em plenário do nobre vereador Rodrigo Goulart. Está aqui presente. Eu me compactuar com todos. Quando eu aperto a campainha aqui, os senhores conseguem ouvir, certo? Sim. Sim. Perfeitamente. É só para avisá-los e não interromper a fala e o raciocínio de vocês com a minha voz nada agradável. Próximo inscrito, o nobre vereador Cláudio Fonseca. Boa tarde, presidente Alessandro Guedes. Também vendo o nosso presidente titular, Eduardo Turma, cumprimentar Alfredinho, Suplicy, todos que estão presentes nessa tribuna livre e trazer algumas observações acerca da postura do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, né, que ontem revelou mais uma vez um grande destempero do ponto de vista pessoal para quem ocupa a presidência da República, tendo sido eleito pelo voto, portanto, de um expediente da democracia representativa e que ameaça novamente as instituições, ameaça a democracia, insinua a possibilidade de aplicar, insinua, não, é enfático nessa tese dele, de um golpe e até para a ocupação dos poderes da República pelos militares. Pelo que eu sei, uma parte significativa dos militares rejeitam essa tese de intervenção para poder salvar, talvez, o presidente da República. Então, nós, os democratas, homens e mulheres que muito lutaram para que nós tivéssemos democracia no nosso país, tivesse eleições livres a cada 4 anos, seja para deputado federal, estadual, senador, presidente da República, governador, de 4 em 4 anos, para prefeito e também vereadores. Nós sabemos o valor da democracia, a importância da democracia. Eu sou um defensor da democracia participativa, no fortalecimento dos conselhos de representação, dos vários segmentos da sociedade, a democracia representativa e participativa. Eu acho que todas as forças democráticas, todos os poderes da República, as várias câmaras municipais, as assembleias legislativas, a Assembleia do Distrito Federal, a Câmara dos Deputados, o Senado da República, tem que fazer uma grande união, um grande manifesto nacional em defesa da democracia como um valor importante para a organização da sociedade. Nós vivemos um momento bastante crítico, onde as energias
dos poderes da República, e principalmente do presidente da República, devia se voltarem e unir a nação no combate ao coronavírus, nas medidas voltadas à saúde, à assistência social para socorrer as pessoas, para aparelhar todos os hospitais, para dar condições para os médicos, para as enfermeiras, para os técnicos, para os cientistas trabalharem, para que se invista em pesquisa, para que se descubra ou a vacina ou um remédio contra esse vírus, que é extremamente letal, extremamente letal. Vejo aqui no estado de São Paulo e no município de São Paulo, o governador e o prefeito procurando medidas que possam mitigar os efeitos da contaminação e também os óbitos na cidade de São Paulo. E não é fácil, porque qualquer medida que se adote sempre é objeto de questionamento. Se abre a economia, é questionado. Se fecha determinados setores, também é questionado. E muitos que questionam, talvez não consigam ler na quantidade de óbitos que são anunciados a cada dia, o sofrimento de milhares e milhares de pessoas, de milhares e milhares de familiares dessas pessoas que estão indo a óbito, dos efeitos, sim, na economia doméstica, na economia da cidade. Falta sensibilidade para muitas pessoas. O governador declarou algumas medidas de reabertura das atividades econômicas. São indicadores, eles não são taxativos. Os municípios, né, estão autorizados, acompanhando os indicadores de contaminação, de óbitos, de ocupação da taxa hospitalar, dos leitos de UTI e adotando medidas gradativas. Há pouco se falou da educação, de forma responsável. O prefeito da cidade de São Paulo disse: esse será o último setor, tratando responsavelmente, porque sabe qual é o peso de reintroduzir nos equipamentos escolares 900 mil alunos, quase 90 mil profissionais de educação, mais os pais e mães que vão até as escolas, aos centros de educação infantil, as escolas de educação infantil, as escolas de ensino fundamental, CIEJA. O prefeito tem clareza quanto a isso. Nós estamos iniciando as discussões, inclusive, sobre protocolos. O presidente Tuma está me ouvindo e sabe que, numa reunião feita com o prefeito, com os líderes partidários, o cuidado que foi tratado essa questão e a responsabilidade com que o prefeito, o presidente da casa, o presidente Tuma, vem conduzindo essa discussão para que se tenha protocolos dos vários segmentos da economia e que eles também se responsabilizem. Se isso não for feito através de uma parceria, que as pessoas tenham noção da gravidade da situação e que simplesmente liberar as atividades econômicas, nós podemos ter um colapso maior ainda na saúde, né? Todos que estavam lá viram o cuidado que foi tratado. Cumprimento, inclusive, o presidente da casa por fazer essa articulação de uma reunião que foi muito valiosa, um dia depois do governador do estado de São Paulo anunciar determinadas diretrizes, considerando os aspectos regionais do estado de São Paulo, de cada um dos 645 municípios que compõem o estado de São Paulo, da situação da capital, e nós temos praticamente um comitê tratando da recepção desses protocolos para que haja posteriormente reabertura de atividades econômicas de forma gradativa e segura, porque nós precisamos principalmente preservar vidas, ainda que as pessoas não tenham noção de risco, ainda que nós tenhamos manifestações de uma ou outras pessoas, né, condenando a tudo, ou condena tudo, mas não tem fórmula para nada, não indico para nada. Eu estou terminando, presidente. Nós da educação, profissionais de educação, estamos discutindo protocolos.
para quando, com todas as garantias e seguranças, a escola for aberta, nós temos protocolos, procedimentos, diretrizes, medidas de segurança para as crianças, para os profissionais de educação. Ninguém vai fazer isso de forma irresponsável, protegendo a vida. Não houve anúncio de reabertura de escolas. E o prefeito foi claro, né? Tem que ficar claro que será o último, quando tiver tudo azul na cidade, né? Aí talvez escola. Não é junho, com certeza não é junho, com certeza não será em julho. É bom que se diga isso. Eu sou presidente dos sindicatos profissionais de educação, sou vereador, e estamos discutindo, inclusive, né, leis, projeto, lei. Pode ser simplesmente protocolo, que dispensa a lei, porque está balizado na lei que dispõe sobre calamidade pública, nas leis municipais que nós já votamos na Câmara Municipal de São Paulo. Eu apresentei projeto que institui diretrizes. E aí nós vamos discutir protocolo. Ver cada um dos 96 distritos, qual é o índice de contaminação em cada um deles, qual é a gravidade do entorno da escola. Isso tem que ser feito de forma muito responsável e eu não posso, por qualquer que seja a minha motivação, desconsiderar o trabalho que vem sendo feito pelo Poder Legislativo, os vereadores, presidente da Câmara Municipal, prefeito da cidade de São Paulo, na busca de preservar, de garantir a vida. Cada pessoa, muitos que estavam até em movimentos de reabertura de todas as atividades econômicas, de forma indiscriminada, quando tem um dos seus que é contaminado, ou um dos seus familiares que vai a óbito, muda de postura. Mas nós não precisamos chegar a óbitos para ter um posicionamento firme de proteção à vida de todos. Muito obrigado, senhor presidente, a Alessandro Guedes, presidente Tuma. Alfredinho, meu amigo, um abraço. Obrigado, vereador Cláudio Fonseca. Próximo inscrito para falar pela tribuna virtual, o nobre vereador Paulo Reis. Valeu. Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde a todas as vereadoras. Eu quero, mais uma vez, fazer uma cobrança aqui, cobrar aos vereadores, cobrar ao presidente Tuma, porque, inclusive, também ao líder do governo, o Fábio Riva, a questão do MOVA. Eu já estou aí há quase um mês falando disso. Nós já estamos aqui entrando no terceiro mês da pandemia e as coisas parece que não andam. Então, eu gostaria de pedir, senhor presidente Eduardo Tuma, senhor líder do governo, para tratar essa questão com carinho. Tratar essa questão com carinho. Nós precisamos dar uma resposta para o movimento de alfabetização de adultos. Ou então fala que não vai fazer. Aí a gente fala para eles, infelizmente, o governo não vai atender vocês, a Câmara não vai atender vocês, os 55 vereadores não vão atender vocês. Fala, não vamos fazer nada. Precisa ter um sim ou um não. Mas tem que se posicionar. Então, essa cobrança que eu estou fazendo, uma cobrança forte na data de hoje. Senhor presidente Eduardo Tuma, senhor Fábio Riva, líder do governo, dialogue com o governo para que essa questão seja resolvida. Dialogue. Nós queremos essa questão do MOVA resolvida, né? A outra questão que eu quero continuar chamando a atenção é a distribuição dos recursos na cidade de São Paulo. A distribuição dos recursos de intervenção local. Nós estamos aí com 4 subprefeituras, com 73% de 128 milhões. E nós estamos com subprefeituras que não têm R$1, que não têm dinheiro. Que governo é esse? Que governo é esse que não olha para a cidade como um todo? Rasga, Reis! Esse que só olha para parte da cidade. E esse governo ainda quer continuar por mais 4 anos?
Não será possível, senhores. Não será possível. O povo não vai continuar com esse modelo de gestão. Nós não podemos fazer gestão da forma que está sendo feito. Nós não podemos aceitar esse modelo de gestão que privilegia uma parte da cidade e abandona o resto da cidade. Cidade Tiradentes não tem dinheiro. Eu estive lá na cidade Tiradentes essa semana. É um abandono. E ainda estão cortando o dinheiro da zeladoria. Os subprefeitos estão passando muita dificuldade para fazer zeladoria. Zeladoria. Sabe o que é zeladoria? Corte de mato, limpeza de poeiro, poda de árvore. Estão cortando o dinheiro da zeladoria. Várias subprefeituras estão com problema, porque já avisaram que vai cortar. Então, não tem problema nenhum que deram muito dinheiro lá para a Zona Sul. E eu sou, inclusive, da Zona Sul. Mas eu não posso ver, por exemplo, bastante dinheiro na Emboimirim e nem um centavo no Campo Limpo, que é do lado. Não há dinheiro no Campo Limpo. Não há dinheiro na Zona Norte. Não há dinheiro na Zona Leste. Só há dinheiro onde existe os amigos do rei. Não é amigo do rei, não. É amigo do rei. Então, o prefeito, ele tem que governar a cidade de forma republicana. Ele não pode só olhar para o amigo do rei. Ele tem que olhar para o povo, para a população de São Paulo e levar melhorias em todos os bairros. Não pode levar melhorias só onde estão aquelas pessoas que o bajula, aquelas pessoas que balançam o berço. Ele não pode fazer isso. Ele está tratando a cidade com desigualdade, dando atenção para meia dúzia e esquecendo o resto. Então, essa forma de governar eu não vou concordar. Não vou concordar. Já fiz o requerimento de informação para que ele me explique quais foram os critérios que levou ele a liberar dinheiro para uma região só e esquecer o resto da cidade. Quais os critérios? Quais os critérios? E vou fazer representação junto ao Ministério Público, inclusive com relação à forma das obras, da forma como estão sendo feitas. Da forma como estão sendo feitas. Tem problemas, prefeito Bruno Covas. Fique atento, prefeito Bruno Covas. Não deixe os bajuladores se enrolarem, não. Não deixa, os bajuladores estão por toda parte do reino. Eles são um perigo. Fique atento, porque Vossa Excelência está liberando recursos, mas não está saindo na sua conta que é a prefeitura que está fazendo as obras. Parece que a prefeitura não está fazendo nada. Então é isso que eu quero cobrar. Eu quero cobrar que a Câmara se posicione a respeito do MOVA. Eu quero cobrar que a Prefeitura de São Paulo faça uma distribuição de recursos de forma republicana. É isso. Aqui não tem dono. A Prefeitura de São Paulo não tem dono, ela é do povo. Nós estamos dentro de uma república. Os governantes têm que parar de desapropriar daquilo que é do povo. Não pode seguir o exemplo do Bolsonaro, que acha que é imperador, que está aqui, o Brasil virou um reinado. Isso aqui não é um reinado, isso aqui é público. Aquelas obras que estão sendo feitas na Zona Sul também tem dinheiro dos meus impostos. Tem dinheiro dos impostos de Vossas Excelências. Então ela não pode ser propriedade de uma pessoa. Ela não pode ser propriedade de uma pessoa. Ela é propriedade da cidade de São Paulo. Muito obrigado. Aê! É nóis! Inscrito, vereador Caio Miranda. Já que a gente não está aí, pelo menos daqui a gente... Te escutamos em alto e bom som, vereador Reis, aqui. Olha, intenso como sempre. Isso aí. Caio Miranda aqui. O próximo vereador inscrito é Antônio Donato. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos que nos acompanham aqui pela internet, queria parabenizar o vereador Reis. Eu não sou amigo do rei, mas sou amigo do Reis. Então, queria cumprimentá-lo pelo veemente discurso que colocou duas questões importantes. A primeira é a do MOVA. A questão do MOVA, a gente não pode tratar com essa lassidão, com esse vamos levando de qualquer jeito, como vem sendo tratado.
é um recurso insignificante do ponto de vista dos recursos da prefeitura, mas fundamental para aquelas pessoas que levam na raça esse programa, né? Com uma contribuição mínima do poder público. E não é possível que, por uma tecnicalidade, por uma questão jurídica lida estrito sensu, não se resolva essa questão. Nós propusemos, na audiência pública que fizemos com o secretário na Comissão de Finanças, que ele enviasse para a Câmara uma sugestão de minuta de projeto de lei. O vereador Reis já tem um projeto de lei, mas se for necessário um ajuste nesse projeto, que ele mande, eu tenho certeza que será votado imediatamente. Ele se recusa a mandar. Enfim, é lamentável que ele não se preocupe com um programa tão importante que pode ser dizimado nesse período agora e afetando muitas pessoas que se dedicam de corpo e alma por uma tarefa nobre, que é poder ensinar a ler e escrever pessoas que não tiveram essa oportunidade no momento da sua juventude. Então, queria me solidarizar aqui com a fala do vereador Reis e concordar muito com ele. A segunda questão diz respeito a essa liberação aí. Eu escutei falas aqui que tudo vai ser feito com maior cuidado, com os protocolos. Pessoal, anda nos bairros aqui, depois do anúncio do governador Dória, abriu tudo. Não tem protocolo nenhum, está tudo aberto. O máximo que o pessoal usa é máscara. Está tudo aberto. É esse o resultado dessa política irresponsável nesse momento. Eu vou continuar dizendo porque é irresponsável. O número de casos que nós temos na cidade de São Paulo não permite que a gente faça essa abertura dessa forma. Não sei se é pressão política, pressão econômica, proximidade da eleição, não sei o que foi, que fez com que o prefeito e o governador mudassem tanto a sua postura. Mas vão para uma postura irresponsável. É só andar aqui, vem aqui na Estrada do Campo Limpo, no Largo do Arariba, no Valo Velho, no Jardim Ângela, na Belmira Marim, está tudo aberto, está tudo aberto. Eu não sei o que o povo vai comprar nessas lojas, porque é o desespero de lado a lado. O pequeno comerciante abre porque não tem crédito, porque o governo federal não liberou, os bancos não liberam crédito a juros baixos e a prazo longo. Dos 40 bilhões para pequeno e médio comerciante, parece que só se liberou 2 bilhões até agora, porque o banco quer uma lista, quer garantia, quer não sei o quê, quer ficha limpa, e o comerciante não tem. E isso deveria, nesse momento de crise, ser relevado e ter o crédito, que é o crédito que vai sustentar o comerciante, o pequeno lojista. Espero, porque já acontece em vários locais onde se abriu, que acontece o seguinte: se abre o comércio, ele não consegue pagar os custos da abertura, não consegue pagar o aluguel, porque precisa vender, não adianta abrir, precisa ter renda, a população está sem renda, o desemprego aumentando brutalmente, as pessoas não têm dinheiro para comer. E eu disse já quarta-feira, quem tem dinheiro vai prorrogar o seu investimento. A compra da roupa, do sapato, do móvel, essas lojas de móveis enormes da periferia vão vender móvel como agora? Precisa de crédito para essas lojas. Então, eu acho que os protocolos vão ser muito bonitos e muito bem feitos nos shoppings, em grandes lojas, nas grandes concessionárias, nos jardins. Aí o protocolo vai ser perfeito. Quero ver aqui na periferia, porque já está tudo aberto. E a gente sabe que o vírus, ele é função, o espalhamento do vírus é função da circulação das pessoas. Nós aprendemos isso nesse processo. Se as pessoas vão circular mais, vai ter mais contágio. É tão claro quanto 2 mais 2 são 4. Infelizmente, eu gostaria de estar errado. Eu falo aqui, tomara que eu esteja errado. Torço muito para estar errado, mas infelizmente uma política que a sinalização é contraditória. Veja só, o vereador Reis conhece bem. Rua Luar do Sertão, divisa de São Paulo com Itapecerica. O lado direito é Itapecerica, o lado esquerdo é São Paulo.
Itapecerica está fechado, deveria estar fechado o comércio do lado direito, e do lado esquerdo vai estar aberto. As pessoas vão circular de um lado para o outro. Tem 1.700 ruas de divisa na cidade de São Paulo. Quem falou isso foi o prefeito Covas para justificar que o lockdown não poderia ser só na cidade de São Paulo. E ele tem razão, tinha que ser na grande São Paulo toda. E agora é o inverso. São Paulo se abre e todo o resto, como se o morador que se infecta ali em Itapecerica, na divisa com São Paulo, não vá para o hospital do Boimirim ou para o hospital do Campo Limpo. É para esses hospitais que ele vai. Então, as coisas estão conurbadas, estão todas misturadas. Então, eu queria lamentar, mais uma vez, uma medida que, na verdade, vai na contramão do que se falou, do que se pregou o próprio governador Dória e o próprio prefeito Bruno Covas. Por último, o prefeito Bruno Covas anunciou ontem, e muita gente saiu soltando rojão, que vai abrir 60 leitos de enfermaria no Hospital Sorocabana. Ele anunciou isso como uma reabertura do hospital. Não é verdade. Não é verdade. O hospital, no térreo, onde serão feitos os leitos, já está reaberto. É a hora certa que tem no Sorocabana, desde 2016, desde a gestão Haddad. Eu queria saber, antes de comemorar, eu queria saber o que vai ser desmontado para abrir esses leitos. Para fazer um jogo de que está reabrindo, mas não está, porque não está reabrindo. O que está fechado são os andares superiores, são 5 andares. O térreo já está aberto, já presta serviço para a população, já tem uma rede hora certa. Ela vai ser desmontada para fazer os 60 leitos? Essa é a pergunta que eu gostaria que me respondessem, aqueles que estão comemorando os 60 leitos. Vamos ter 60 leitos de enfermaria, nenhum de UTI, mas o que teremos perdido para ter esses 60 leitos? Eu quero saber essa resposta para saber se eu posso comemorar alguma coisa ou não, ou se eu tenho que denunciar mais uma vez uma manobra no discurso que não resolve o essencial da questão, que é, de fato, reabrir os outros andares do Hospital Sorocabana, que essa é a grande luta da Zona Oeste. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para falar da tribuna livre e virtual, vereador Eduardo Suplicy. Liga o microfone, vereador Eduardo Suplicy, por favor. Agora. Sim, agora sim. Presidente, Alexandre Guedes. Primeiro, gostaria de também expressar os meus sentimentos pelo falecimento do excelente jornalista da Folha de São Paulo, que faleceu hoje, Gilberto de Menstein, porque muitas vezes eu convivi com ele, inclusive quando trabalhei na Folha de 1976 a 80, fui articulista lá e tive muitas vezes, mas também como parlamentar, como deputado, senador, vereador, tantas vezes eu pude acompanhar os seus trabalhos tão significativos, e ele, inclusive, ali na Vila Madalena, onde exercia uma excelente função, era uma pessoa extremamente atento a todas as iniciativas que aconteciam de positivo das mais diversas entidades, e também era uma pessoa preocupada com os direitos humanos. Então, quero externar aqui à família de Gilberto de Menstein e a todos que com ele trabalharam os meus sentimentos, e a sua família especialmente. E também quero externar a minha preocupação com estes cuidados que foram apontados pelo vereador Antônio Donato, com respeito à forma como vai ser feita a abertura, porque é preciso se tomar muito cuidado, uma vez que os indicadores de
contágio de coronavírus na cidade de São Paulo ainda estão muito altos. Quero também aqui expressar uma preocupação com respeito à aldeia indígena Guarani, lá no Jaraguá, uma vez que no início da semana, na semana passada, houve ali a ocupação da área vizinha à aldeia Jaraguá, dos Guaranis, por parte da empresa Tenda, e em princípio, a comunidade indígena Guarani ficou preocupada do corte de mais árvores que para eles constituem algo sagrado, e então eu soube até pelo vereador Natalini que a Justiça solicitou informações da empresa Tenda, e eu não consegui o contato hoje, seja com o Tiago ou a Sônia da aldeia Guarani, mas eu espero que ali seja resguardado e feito antes de qualquer destruição de mais árvores ali, que se possa assegurar o devido estudo do comprometimento indígena, se vai haver qualquer prejuízo à aldeia Guarani, para, antes de se realizar, de prosseguir a obra que a construtora Tenda pretende fazer ali. E gostaria também de aqui dizer uma palavra sobre os indígenas e a Covid, inclusive em outras regiões do Brasil. Desde que o Brasil teve a primeira morte por Covid-19, em 26 de fevereiro, há quase 3 meses, uma das preocupações recorrentes de cientistas, profissionais de saúde e formuladores de políticas públicas tem sido em como a epidemia se comportaria numa sociedade tão profundamente desigual como o Brasil, com bolsões de pobreza e habitação precária em suas grandes cidades e com populações como quilombolas e indígenas vivendo quase que à margem da assistência do Estado. Já sabemos que nas grandes cidades a epidemia tem sido particularmente cruel com os habitantes das periferias. Quero hoje chamar a atenção para os povos indígenas, que muitas vezes vivem nas áreas rurais de difícil acesso. Mais de 81 mil índios estão em situação de vulnerabilidade crítica, correm alto risco de sucumbir caso a pandemia de Covid-19 chegue às suas regiões, de acordo com um estudo de antropólogos e geógrafos liderados pela demógrafa Marta Azevedo, da Unicamp. Os povos indígenas são especialmente suscetíveis a vírus porque as nações atuais foram contatadas majoritariamente no século XX e tiveram pouco contato biológico com patógenos com os quais a população não indígena já ligou. Segundo a plataforma de monitoramento da situação indígena, na pandemia de coronavírus Covid-19 no Brasil, com informações levantadas com base nos boletins da Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, subordinada ao Ministério da Saúde, já passam de 1.119 os casos de Covid-19 entre indígenas em área rural, com 45 mortes. Como atendimento aos indígenas que vivem... Concede a palavra ao Alessandro Guedes, presidente. Assim que o suplente terminar aí, por favor. Para preservar sendo feito nas literaturas, há ocasiões em que se o vereador Milton Leite avaliar como importante a questão indígena, prometo em mais 1 minuto terminar. Tranquilo, senador. Vereador Milton Leite, está inscrito, Alessandro? Então, mais 1 minuto, então. A etnia mais afetada dos Cocamas do Amazonas. No dia 3 e 7 de maio, as mortes dobraram nessa
comunidade, passando para 22 óbitos. O estado que concentra mais óbitos é o Amazonas, com 78 casos. Iniciativas como uma ala hospitalar do Brasil voltada exclusivamente para os pacientes indígenas com o novo coronavírus, inaugurada essa semana com 73 leitos exclusivos, é uma boa iniciativa do Hospital do Combate ao Covid-19 na Universidade Newton Lins, em Manaus. São bem-vindas, mas insuficientes. A liderança indígena, para aqui concluir, Milena Cocama, uma das etnias mais atingidas, para ela o problema é o deslocamento. Isso aqui é uma beleza, mas para quem? Quantos parentes vêm de lá? É preciso atentar para as particularidades dos povos indígenas para formular soluções que protejam as suas comunidades e preservem a sua cultura e o modo de vida. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Eduardo Suplicy. Vereador Milton Leite, quer uma questão de ordem, vereador? Não, eu gostaria de fazer uma palavra rápida, vereador. Só por 1 minuto. Já tem vários vereadores já falaram por 2 minutos. Vossa Excelência permitir. Tem inscrito o vereador Caio Miranda e o Daniel Annenberg. Se os vereadores se opor, o Milton Leite pode fazer a fala. Apoio. O vereador Milton Leite pode falar na minha frente. Não me oponho também, tranquilo. Então, fica à vontade, vereador Milton Leite. Só para o nosso nobre colega vereador Reis, hoje eu virei um tanto exaltado com o prefeito Bruno Covas. Obviamente, eu não vejo a presença do líder do governo para fazer a defesa, cabe sempre a um vereador da base contra-argumentar as falas do nobre vereador. Revoltado porque o prefeito está investindo na cidade. Eu fico preocupado se ele não estivesse investindo. Eu gostaria que o vereador mencionasse a região em que o prefeito Bruno Covas está investindo, que Vossa Excelência não está contente com o investimento, para que a gente possa entender qual é a revolta das prioridades do governo. Posso falar, Milton Leite, posso falar. Se Vossa Excelência me der uma parte, eu falo. Pois não, vereador, se Vossa Excelência explicar... Não, o presidente Milton Leite, o levantamento é o seguinte, dos 128 milhões distribuído pelo prefeito Bruno Covas, ele esqueceu várias regiões. Então, por exemplo, o Campo Limpo mesmo não foi dinheiro para lá. O Campo Limpo está cortando equipe de zeladoria, está cortando 50% das equipes de zeladoria. Cidade de Tiradentes não foi dinheiro, Aricanduva não foi dinheiro para lá. Dos 128 milhões, você tem as 4 subprefeituras ficaram com 73%. Então, eu não estou contra ficar 73% lá, está correto. Aliás, Vossa Excelência é um dos mais beneficiados nesse processo, né? Agora, o que eu quero é que o prefeito também olhe para o resto da cidade. Ele olhe para o resto da cidade. Ele não pode olhar só para um canto da cidade. É isso que eu estou falando. O prefeito tem que olhar para a cidade de forma republicana. Vereador, eu fico feliz com a fala de Vossa Excelência, porque me retorna essa mesma revolta que Vossa Excelência teve quando e eu fiquei feliz, quando o Fernando Haddad, só de pavimentação e recap, na região de Embu-Mirim, investiu mais de 10 milhões, e eu fiquei feliz pelo povo que Vossa Excelência levou esse dinheiro para lá. Eu fiquei feliz. Eu não fiquei triste naquele momento. Vossa Excelência levou mais de 10 milhões de recap para a região específica da sua base eleitoral, e eu não fiquei reclamando, não fiquei triste. A nossa base, né, o povo, eu ouvi Vossa Excelência, vereador. Estou ouvindo. O prefeito Bruno Covas está dentro da execução orçamentária e dos remanejamentos possíveis, fazendo os investimentos. Não significa dizer que não será investido em Campo Limpo, em Aricanduva, pois a execução orçamentária se encontra em curso. E quanto a remanejamento momentâneo, não significa definitivo. Está se ajustando o orçamento à medida que dentro da crise, uma crise terrível, é óbvio que há remanejamentos durante o problema que nós temos com a pandemia. Assim sendo, vereador, eu acho que o prefeito não gosta. Primeiro, é inaceitável a palavra que ele abana o rabo, abana o dedo
e são palavras que começam a me trazer similaridade à famosa, famigerada reunião ministerial. Vossa Excelência não tem esse perfil de atribuir ao prefeito Bruno Covas, que também tem tido um bom relacionamento com a vossa bancada e com todos os vereadores da cidade de São Paulo, que não vejo problema. Agora, querer dizer que o Bruno Covas faça isso ou aquilo por abanar, eu acho que é tão pequeno, ele não merece isso. O prefeito Bruno Covas não merece isso. Pediria que Vossa Excelência reconsiderasse as vossas palavras, porque eu acho que não é do perfil, em particular, de Vossa Excelência. Todavia, quanto aos investimentos, que é o objetivo principal, que é o atendimento da população, vereador, eu acho que o Bruno está estabelecendo cronogramas e prioridades. Afinal de contas, ele é o prefeito. Ele é o poder executivo. Ele é o chefe do executivo. E na medida em que ele tem a peça orçamentária e esta peça se encontra em execução, nós estamos no final do mês 5, ora, temos do mês 5 ao mês 12, e há que se manter os recursos. Se problema houver em qualquer subprefeitura, a dúvida minha é zero que o prefeito Bruno Covas haverá de socorrer e atender, quanto à zeladoria. Quanto aos investimentos, os investimentos estão sendo feitos de acordo com a prioridade, com os recursos disponíveis. É óbvio que sempre não há um equilíbrio dentro de uma hegemonia absoluta. Isso nunca houve. Eu tenho um exemplo de Vossa Excelência, que em um determinado momento, na crise, só para concluir, senhor presidente, beneficiou uma região e eu estou feliz até hoje. Vossa Excelência liderou um bom trabalho investindo mais de 10 milhões só na Imboimirim, e eu estou contente, até hoje feliz por você e pelo povo. Eu não fui discutir naquele momento, porque eu entendia que se o povo estava sendo atendido, era bom. Nas regiões periféricas, Vossa Excelência sabe que a miséria e as obras, a falta de obra e investimentos campeiam. A demanda por todos os lugares. Não dá para dizer para o prefeito que ele vai investir em todos ao mesmo tempo. O prefeito está fazendo tudo o que é possível e atendendo a população. Eu peço a compreensão de Vossa Excelência, e Vossa Excelência também dispõe de bons recursos de emenda que pode ser atendido nessa região. Vossa Excelência tem uma grande atuação política que seguramente contribui, mas não dá para dizer que o prefeito não está atendendo. Obviamente está atendendo, considerando que nós estamos num momento de uma pandemia terrível e ele está com foco principal nisso, sem largar mão das outras partes de investimento que devem ser feitos. Ele está fazendo, eu só peço, Vossa Excelência, que reveja a forma e as palavras dirigidas à Sua Excelência o Prefeito. Eu tenho certeza que não é corriqueiro. Talvez no momento de exaltação de Vossa Excelência tenha exacerbado a forma que se dirigiu ao Prefeito. Eu acho que ele não merece isso. Peço que Vossa Excelência reconsidere, porque o Prefeito Bruno Covas tem um ótimo relacionamento com vocês e os atende sem natureza de gesto, uma natureza sempre de bom nível. Não vamos trazer aqui o nível do ministerial. Muito obrigado, senhor vereador. Peço a compreensão, vereador Reis. Obrigado, vereador Leite. Eu quero aqui aproveitar e estender os votos de 1 minuto de silêncio que nós já fizemos ao companheiro José Mauro, militante petista lá da região do Ipiranga, trabalhou por muitos anos junto à presidência da República no governo Lula e Dilma. Infelizmente faleceu vítima de câncer. Então, fica estendido os nossos votos de 1 minuto de silêncio ao companheiro militante José Mauro. Pela ordem, vereador Reis. Após o término dos comunicados, dos 5 minutos dos senhores vereadores, eu gostaria de, então, fazer uma explicação pessoal para que eu pudesse, então, demonstrar melhor a questão da minha insatisfação com a distribuição dos recursos na cidade de São Paulo por conta da fala do senhor presidente, ex-presidente dessa casa, vereador Milton Leite. Ok, vereador Reis, está anotado aqui. Próximo inscrito é o vereador Caio Miranda. Obrigado, presidente. Boa tarde. Nossa, tem tantos assuntos para falar. Em primeiro lugar, eu quero aproveitar para endereçar aqui para o pessoal do governo, em especial aí, o pessoal da Casa Civil, que ser da base não é ser puxa-saco, não é mesmo? A gente sabe onde o calo aperta, e quem me acompanha nas minhas redes, no meu ciclo social, me cobra. Por isso que eu, quando vejo coisa errada, eu denuncio, eu cobro, eu vou fazer isso sempre, eu não estou nem aí para a questão partidária, a minha honra está acima de qualquer coisa, e eu tenho certeza que o Bruno Covas,
que é um cara que eu respeito muito, preparado, que estudou, para chegar prefeito foi deputado estadual, foi deputado federal, foi secretário estadual, então é um cara que valoriza a política, valoriza o parlamento, ele não enxerga a política dessa forma menor, que infelizmente alguns no governo enxergam, gente que não tem estatura para estar onde está. Mas vamos falar de coisa que importa. Protocolei essa semana o PL 331 de 2020, que baseia-se nas iniciativas propostas na França para incentivar o uso da bicicleta na retomada das atividades econômicas aqui na cidade de São Paulo. Então, eu peço que, se possível, o Executivo considere esse PL. Eu vou mandar em ofício para o prefeito e para o Rubens Rizek para que considerem as iniciativas nesse PL. Se a gente não conseguir votar aqui na Câmara, e está aberta a coautoria para quem quiser, os colegas vereadores, se a Prefeitura encampar a causa, a gente incentivando a bicicleta, com certeza a gente vai ter aí uma forma de desafogar o transporte coletivo, porque a aglomeração no transporte coletivo é um dos maiores problemas. Só para vocês terem uma ideia, São Paulo transporta 9 milhões de pessoas por dia no período normal e na pandemia caiu para 2 milhões e 400 mil. Depois, com aquele rodízio desastrado, subiu para 2 milhões e 600 mil. É muita gente. Não tem como não aglomerar com esse volume. Então, para evitar isso, a bike pode ser uma alternativa importante. Eu oficiei o secretário Edson Aparecido, que é um cara que eu respeito e que tem me tratado sempre com muito respeito, respondendo tudo que eu pergunto como vereador. Inclusive, destinei 100% da minha cota de emendas, 2 milhões de reais, no começo de março, para o combate ao coronavírus. Então, o mínimo que eu peço é transparência. Os tomógrafos contratados por São Paulo, pela Prefeitura, custaram 100 mil reais a mais do que os tomógrafos contratados pela Prefeitura de São Caetano do Sul. Isso dá um aumento de 3 milhões de reais a mais no contrato. Então, eu oficiei, isso não estava claro na transparência, espero que venha a resposta rápido. Eu acho que essa é uma função nossa dos vereadores aqui, fiscalizar as compras que, pela emergência, não estão cumprindo o rito da lei de licitação, porque nessa forma a gente consegue fiscalizar, economizar, evitar mau gasto, muito maior do que não usar assessor, cortar a verba de gabinete, cortamos 30% do salário, são gestos simbólicos, mas na prática, economia de verdade é usar a equipe para fiscalizar o gasto público, é isso que todos nós deveríamos fazer. Falei com o secretário Bruno Caetano, que é outro secretário que eu respeito, jovem, dedicado, ele pediu 2 coisas para a gente. A primeira, para a gente mudar o potencial construtivo de terrenos de EMFs, porque várias EMFs ele não está conseguindo fazer a cobertura da quadra, tem o recurso, não consegue fazer, porque desrespeita o potencial construtivo daquele terreno pelo zoneamento. Então, a gente podia criar um grupo de trabalho aqui, tem vários vereadores que conhecem bem essa parte, para a gente poder destravar isso. É uma demanda dos estudantes cobrir as quadras para poder praticar esporte, mesmo quando chove ou quando está muito sol. Outra questão que a vereadora Soninha sempre bate é a questão da merenda, né? 100% da rede deveria receber a compensação por não estar tendo a merenda nesse período, não só 1/3. E para isso precisa ter uma suplementação no orçamento. Isso tem que ser prioridade. Eu tenho certeza que a Câmara está à disposição. Então, o Executivo tem que encaminhar isso. Por fim, eu vou falar de um assunto que é o que eu sempre falo aqui, até sou criticado por bater nessa tecla, que é o tal do Parque do Minhocão. De uma forma tão absurda, aqui eu não endereço para o Bruno Covas, endereço para o secretário Fernando Chucri, que é quem falou na entrevista. Retomaram esse fantasma aí, em plena pandemia, falta EPI para profissionais na saúde, falta EPI para a Guarda Civil Metropolitana, falta uma série de insumos, falta cesta básica para famílias vulneráveis, enfim, um caos na cidade, a gente está sob estado de emergência aqui, e aí me vem o secretário falar que o Parque Minhocão vai ser iniciado agora a segunda etapa, que é os acessos, elevador, etc., em julho. Pois bem, como vocês sabem, eu estou lutando contra isso, eu gostaria que a Prefeitura tivesse bom senso, né? O dito Parque do Minhocão está fechado para pessoas por causa da pandemia. Tem uma empresa terceirizada bloqueando a entrada para que as pessoas não vão praticar esporte ali. E mesmo com tudo isso, a Prefeitura está querendo insistir com esse edital, o projeto é 1,5 milhão, o total vai dar mais de 12 milhões para fazer adaptações nesse Frankenstein que precisa... E outra, tem uma licitação paralela correndo para avaliar a estrutura do elevado que tem 50 anos e está podre. Então, para encerrar minha fala, eu quero só deixar o recado aqui que, mais uma vez, terei que ir ao Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, para barrar essa insanidade. A população de São Paulo não aguenta mais esse tipo de medida, você gastar milhões num parque que ela não quer e num momento que não vai nem poder ser usado. Então, que se suspenda imediatamente esse edital, põe a mão na consciência aí, Fernando Chucri, e honre o nosso prefeito, que com certeza
vai pagar o pato dessa decisão absurda. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caio Miranda. Próximo vereador inscrito, Daniel Annemberg. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Boa tarde, quem nos assiste na TV Câmara. Gostaria de novamente reforçar e lembrar, na verdade, a morte do nosso amigo Gilberto Dimenstein, que mais do que um excelente jornalista, Dimenstein era um cidadão exemplar, lutador, né, da causa dos direitos humanos, como eu já disse, especialista na área da educação, do meio ambiente e um colaborador incansável da nossa cidade, criador de projetos sociais muito, muito admiráveis, como Catraca Livre, que mostra tudo o que dá para fazer na cidade de graça. Vai fazer muita falta nesses tempos sombrios, com a pandemia e um governo federal que insiste em acuar a imprensa, desrespeitar os direitos humanos, afrontar as instituições. Dimenstein fará muita falta mesmo. E eu espero que a vida dele de luta pelas causas sociais, direitos humanos, sirvam como exemplo para as novas gerações. Nunca o Brasil precisou tanto de novos Dimensteins. Queria falar sobre a fala do vereador Reis, também dizer que arroubos, bravatas, são fáceis de fazer, né, vereador? Gosto muito do senhor como vereador, mas queria deixar claro que fazer gestão não é para qualquer um, né? Tem um trabalho sério sendo feito pelo prefeito Bruno Covas, um prefeito que é republicano, sim, tem trabalhado com a Câmara, tem triplicado o número de leitos de UTI na cidade, tem conseguido ampliar o número de cestas básicas, e, de fato, não é justo que o senhor coloque dessa forma, comparando com o governo Bolsonaro, que é o fim da picada, o pior governo da história do nosso país. Então, é muito importante que a gente tenha clareza e coloque os pingos nos is. Queria reforçar também, estou aqui carregando o meu celular, que a bateria é baixa, mas dizer, vereador, e aí, vereadores e vereadores, que antes de ontem, de forma estarrecida, eu vi uma postagem do nosso ministro da Deseducação, o ministro Weintraub, dizendo e fazendo uma comparação entre a Noite dos Cristais, que matou centenas de judeus na Alemanha, destruiu mais de 250 sinagogas, comparando com o que o STF estava fazendo e dizendo que era tudo a mesma coisa. Aliás, esse ministro da Deseducação já é rescindente, né? Em seus antecedentes criminais mais recentes, ele comparou o isolamento social ao nazismo, né? Como se a ciência, os governos do mundo inteiro quisessem prender as pessoas em casa para puni-las e não para protegê-las. E ainda soubemos na semana passada, em que, em plena reunião ministerial, chamou os ministros do STF de vagabundos, queria prendê-los, admitir que não gosta dos povos indígenas, ou seja, senhor Weintraub, o senhor foi longe demais. Não existe mais nada mais diferente do que os guetos e dos campos de concentração do que o atual isolamento social. Da mesma forma, nada mais distinto que a ação de milícias contra cidadãos indefesos de uma operação da Polícia Federal, feita com todas as garantias do devido processo legal. Guetos e campos de concentração eram fábricas de doenças e mortes. O isolamento atual é exatamente o contrário, uma tentativa de preservar a saúde e de salvar vidas. Como descendente de judeus que abandonaram seus lares por causa do nazismo e tantos parentes que foram mortos em campos de concentração, eu me sinto agredido, ofendido e insultado por mais uma comparação absurda. Peça para sair, senhor Weintraub. O senhor já envergonhou demais o país, o ministério e todo o povo judeu. O senhor está do lado da morte. Nós estamos do lado da vida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Daniel Annemberg. Próximo vereadora inscrita é a vereadora Juliana Cardoso. Olá, presidente, demais vereadores. Estão me ouvindo bem? Boa tarde, vereadora. Perfeitamente. Ok. Bom, primeiro eu queria parabenizar a fala do vereador Daniel sobre a questão da fala absurda, né, desse ministro. Então, tem toda a minha solidariedade e o meu respeito, né, a vocês. Queria falar um pouco, presidente, sobre a questão do MOVA,
sobre o secretário de Educação, que coloca também uma redução do contrato para assistência social e para a educação, as duas secretarias, que a gente recebe ontem, no dia, acho que foi umas 16h30, né, que as instituições começam a dialogar conosco sobre um possível corte de recursos nos contratos. E isso automaticamente vai para o corte de salário de funcionário. Hoje eu soube que teve meio-dia uma live, né, do secretário, mas não ficou muito claro exatamente como será feito essa forma, né? Só de busca de organização, de documentação, presidente, que é de um dia para o outro. Quais são as instituições que têm tempo hábil de pegar informações tão concretas e concisas rapidamente de um dia para o outro, para não ter perda de serviço? Também quero falar que a relação do MOVA até agora não teve nenhuma reação do secretário de Educação, a não ser dizer que está dentro dos cortes, dentro desse período onde nós estamos passando por uma pandemia e que precisa ter cortes de recursos, que não é verdade. Os funcionários do MOVA têm trabalhado muito e eles estão, inclusive, fazendo tarefas que não é somente o que ali de ensinar, olhando cada família, articulando também junto com a assistência social, conversando também com a área da educação, porque a gente sabe que tem escolas que estão ativas dentro da região, estão ajudando na busca de alimento, junto, inclusive, com unidades básicas de saúde, que é a solidariedade. Quando a gente fala aqui que o prefeito Bruno Covas está fazendo de tudo para poder atravessar essa pandemia, o fato, nobre presidente Milton Leite, que não chega de verdade na periferia. É na região, por exemplo, de Sapopemba, que até hoje não chegou o hospital de campanha. Na região de Sapopemba está tendo o hospitalzinho a Brasilândia. E qual é a ação que tem, de fato, dos órgãos públicos? Não existe. Não existe. As tais cestas básicas só chegam para os amigos do rei. E, inclusive, a questão de emendas parlamentares não é respondida no atual momento. Para mim, por exemplo, que tenho tentado dialogar com a Secretaria de Casa Civil, a secretária Aline ou o secretário Chup, para saber quais são as alternativas que a gente pode ter para colocar um recurso para o Covid-19, mas que vá para os lugares que realmente estão precisando, não só dos amigos do rei. Então, nobres vereadores e vereadoras, público que nos assiste aqui na TV Câmara, vamos parar de fazer tanto marketing, vamos parar de falar que estamos fazendo isso, aquilo, outro, porque o fato de todos nós que estamos aqui, a gente sabe que as políticas públicas não estão chegando. E quando chegam, é com muita pressão. Falar do Hospital Sorocabana de 60 leitos é uma pequena vitória, mas ela não é o suficiente. Ela precisa abrir rapidamente 5 andares sem recursos. Falar que o governo do Estado não é verdade. Hoje, nas atuações do Covid-19, se junta rapidamente secretarias e os órgãos públicos. Então, presidente, vereadores e vereadoras, vamos avançar nesse período que o senhor Dória está querendo colocar o pequeno comércio, os comércios para trabalhar, mas ela não pode ser descolada hoje da atuação da saúde, de entender que na cidade de São Paulo não tem leitos o suficiente e não tem atuação
rápida e ágil para combater o Covid. A vacina que é para combater a pandemia se chama isolamento social, se chama política pública para as pessoas vulneráveis. Fora disso, é loucura. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Juliana Cardoso. Próximo vereador na tribuna livre e virtual, vereador Toninho Véspoli. Me escuta, presidente? Perfeitamente. Presidente? Tá, obrigado. Então, queria cumprimentar todas e a todos, né, que estão nos assistindo agora e também todos os vereadores e vereadoras. Eu queria colocar algumas questões. Sim. Eu vou restabelecer o tempo do senhor, mas é para o senhor virar o celular, a posição dele, para que o senhor fique de acordo com isso. Sim. Exatamente. Então, vamos ver se eu Você estava de ponta cabeça, Toninho. Você estava de ponta cabeça. Agora você está com a cabeça para frente, olhando para frente. Não, é que eu estava com ele na horizontal, não na vertical. Então, quero colocar algumas questões. Uma delas é sobre a distribuição de cestas de alimentação, né, que o governo do estado está fornecendo para a prefeitura e que vai ser feito pelas escolas, né? E aí, bom, primeiro tem que elogiar a atitude, porque o povo está passando fome mesmo, né? Mas eu queria colocar algumas ponderações sobre isso, que é bom que a cesta básica, a alimentação chegue até o povo, isso ninguém aqui está questionando nada. Agora, assim, as escolas, elas estão sem vigia, sem guardas. O que eles estão falando para fazer, né? Orientando aí as unidades escolares a entregar praticamente no mesmo dia. E se entregar no mesmo dia, mas que as cestas não podem ficar no final de semana de jeito nenhum, porque como não tem vigia, as nossas unidades já, muitas estão estão sofrendo tentativas de furto, algumas estão sendo furtadas mesmo, né? A cesta é mais um elemento se setores saberem que está ali para elas irem lá e furtarem. Só que uma coisa, você, na hora que coloca lá, dá 250 cestas em uma única unidade escolar, você vai fazer um trânsito de pessoas a estar ali em uma relação muito próxima uma da outra na hora que você pega e fala para elas irem buscar essas cestas mais rápido possível, ou seja, no mesmo dia. Então, me parece que, claro, a entrega é boa das cestas, mas parece que ela não foi muito bem pensada essa entrega, né? E mais ainda, né? Por um bom tempo, as unidades escolares não receberam os EPIs, não recebeu máscara, tudo mais. Quando recebeu, acho que foi coisa de 15, 20 dias atrás, uma coisa assim. Mas, pelo menos, algumas unidades que eu perguntei, chegou a mesma quantidade de máscaras, 11 máscaras. E, geralmente, nas EMEFs, por exemplo, quem está fazendo o rodízio são 10 funcionários. Então, você tem 11 máscaras, 10 funcionários. Ou seja, aquela máscara tem que ser utilizado por quantos dias? Então, você vai colocar um monte de gente, sendo que os servidores públicos não estão com equipamentos e EPIs suficientes a contento para lidar com toda essa situação, porque eles têm que trocar as máscaras, o certo, né? Quem fala isso não sou eu, é o OMS, e aí coloca eles para distribuir uma cesta onde você não dá as condições. E tem outras questões que estão chegando entre a gente. Por exemplo, o cadastro do Bolsa Família. Tem unidade que está com 240 crianças cadastrados e vão receber 211 cestas. Como que ficam as outras quase 30 cestas que está faltando, 29? Né? Mas vai ser dado uma outra metodologia para entregar. Mas só que quem está lá na ponta não estão explicando essa outra metodologia, porque não é a totalidade do cadastro do Bolsa Família. Então, fica difícil até quem está lá na ponta explicar para a população porque uma pessoa que está no cadastro do Bolsa Família e o outro que não está, porque um vai receber e o outro não vai receber. Então, a prefeitura poderia, de repente, ter complementado a quantidade de cesta para essas unidades, que essas daí vieram a doação do Estado, para que esse tipo de problema não ocorresse. E outra, né?
que aí é uma crítica que eu faço não só nesse momento da entrega das cestas, e não só para essa administração, mas para outras administrações também que sempre tentam transformar a educação em posto de assistência social. E assim, não é uma vez, corriqueiramente vai acontecendo isso, de a educação deixar de fazer o seu trabalho, que é educação, para ficar fazendo o trabalho de assistência social. Eu fico imaginando se não seria mais correto a outra secretaria, que é da assistência, ter assumido esse tipo de papel, porque isso sempre foi assim, era no Leve Leite, depois que foi pelo correio, mas era lá, depois antes era o uniforme, mesmo quando o uniforme hoje vai chegar na casa da criança 3 vezes tem que entregar, não entrega, vai para a escola, Então, a escola, corriqueiramente, vai fazendo o trabalho de assistência. Então, eu queria colocar esses elementos, porque, no final, a coisa boa, que é entregar a cesta para o povo, pode se tornar uma coisa ruim se ali pode ser um polo de contaminação. Inclusive, eu também já estou perguntando isso para o secretário, eu quero também entender se tem algum protocolo de descontaminação dessas cestas, porque elas vão ser entregas, vão ser manuseadas por várias pessoas, a possibilidade dessas cestas, parte delas estar contaminada é grande. E aí, como é que fica a entrega dessas cestas sem um protocolo, inclusive, de descontaminação? Senão a gente vai estar ajudando a dar alimento, mas também a propagar o vírus. Então, tem um monte de elementos nessa discussão que parece ser simples de entregar a cesta para as pessoas, para o povo, que tem que ser entregue mesmo, mas que eu acho que não foi pensado direito, não foi estudado direito, e aí vai se atropelando as coisas e vai metendo o pé pelas mãos. E aí é nisso que eu queria concordar um pouco com a vereadora Juliana e até um pouco com o vereador Reis, para terminar. Já tocou aí meu tempo, presidente? Já, então, só para terminar, algumas iniciativas são boas e têm que ser elogiadas. Não estamos comparando isso ao governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro só tem lunático lá. Seria muito ruim se o governo municipal, estadual e federal só tivesse lunáticos. Mas, ao mesmo tempo, me parece que algumas questões no governo municipal não estão sendo bem pensadas e elaboradas. Eu estou dando esse exemplo de entrega dessas cestas, mas se eu tivesse mais tempo, poderia dialogar aqui e falar vários equívocos que o governo municipal está fazendo, que seria fácil de ser sanado também. Mas aí fica para outra oportunidade essas minhas outras considerações. Obrigado, vereador Toninho Vespoli. Próximo vereador inscrito, vereador Ricardo Nunes. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras. Eu gostaria de colocar aqui nessa minha fala da Tribuna Livre um assunto de suma importância que já foi motivo de bastante debate no meu mandato, que é com relação ao bom uso do recurso público. É inaceitável que você tenha recurso público aplicado e investido em imóvel particular. Está no Ministério Público, através do inquérito civil 14.065.000.364/2018.1, uma representação que eu fiz contra a Secretaria da Saúde por ocasião de investimento de dinheiro público para serem gastos em prédios particulares para a UBS. Para não me estender muito, como exemplo, a UBS, que hoje se encontra ali na Avenida Sabará, houve um investimento de dinheiro público de 1.530.000 para reformar um prédio particular. Essa prática, por conta disso, foi feita essa minha representação ao Ministério Público e, como eu já disse aí, existe esse inquérito de apuração por desvio e mau uso do dinheiro público. Mas o que me surpreende, e esse é o motivo da minha fala aqui, que essa prática novamente, parece que não aprenderam, está se concretizando novamente. E até pelo carinho que eu tenho ao prefeito Bruno Covas, que eu sei que, ao saber disso, ele tomar as suas providências, foi feito um aditivo de contrato com a Associação Congregação Santa Catarina para o investimento de R$ 400.061
para reformar um prédio particular para instalar o CAPS Álcool e Drogas 2, Cidade Ademar. Então, eu queria deixar aqui registrado, a nossa atividade de fiscalização é de suma importância, é uma das mais nobres do parlamento, dos senhores vereadores. Eu queria deixar aqui essa alerta. Não é possível que o governo vai incorrer nesse erro novamente. Para demonstrar para os senhores vereadores como isso é algo absolutamente errado, quando se instalou o CAPS Capela do Socorro, foi o proprietário do imóvel que fez as reformas. É o proprietário do imóvel que tem que fazer as benfeitorias do seu imóvel. Por que houve um tratamento no CAPS Capela do Socorro e agora esse outro tratamento no CAPS da Cidade Ademar? Não é aceitável isso. Então, é para deixar aqui um alerta, inclusive compartilhar essa informação com os demais vereadores, que cada um, dentro da sua região, da sua atuação, do seu mandato, exerce esse papel importante de fiscalização e de alerta para não incorrer em erro executivo, né? De que não é coerente, não é correto usar o dinheiro público, que é do povo, para fazer melhorias em imóvel privado. O proprietário quer alugar o imóvel, ele que faça as adaptações, ele que faça as melhorias do seu imóvel com o seu recurso, porque o imóvel é dele, e não com dinheiro público. Então, eram essas minhas colocações que eu queria deixar aqui hoje na Tribuna Livre e pedir aí que o governo tenha uma atenção para essa questão, porque, como eu disse, no CAPS, outros CAPS foram de outras formas, não se justifica a Secretaria da Saúde gastar o dinheiro público no imóvel particular para fazer benfeitorias. Obrigado, presidente. Um abraço a todos. Obrigado, vereador Ricardo Nunes. Não há mais vereadores inscritos. O vereador Reis havia pedido uma explicação pessoal, entretanto, não tem essa figura na Tribuna Livre. Agora, se o vereador quiser que eu abra aqui 2 minutos para que ele possa complementar o raciocínio, já que outros vereadores falaram mais que 5 minutos, vereador, eu te abro aqui esses 2 minutos. Ok, obrigado, presidente Alessandro Guedes. Não, o que eu quero dizer, assim, por conta do que o Milton Leite falou, a questão é que há uma desigualdade, sim, nas distribuições dos recursos, e essa desigualdade, nós estamos falando de orçamento. Nós estamos falando de orçamento, nós estamos falando de recursos a mais, além do orçamento. Além do orçamento. Eu não estou falando do que está lá no orçamento, né? Então, os exemplos que eu dei, inclusive, na data de ontem, são recursos que foram liberados a título de intervenção local no território e que não prestigiou a cidade como um todo, prestigiou apenas uma parte da cidade. Mesma questão aí que vários vereadores falam, da forma como, por exemplo, são distribuídas as cestas básicas, até na distribuição das cestas básicas, não se adquiriu uma forma republicana, não se adquiriu uma forma que buscasse as entidades, associações, e não há transparência. Eu estou, inclusive, fazendo um requerimento ao senhor prefeito de São Paulo para que ele me indique, ele me informe quantas cestas básicas ele distribuiu, aonde ele distribuiu, quem foi as pessoas que distribuíram, quantas pessoas receberam, e eu quero a relação nominal, de nome a nome, daqueles que receberam essas cestas básicas, porque eu não vi transparência na forma, como se deu. Então, o mesmo modelo, no que se refere à distribuição de cestas básicas, também é um modelo inadequado de redistribuição de dinheiro. Então, eu acho que está legal, eu gosto que a Zona Sul está recebendo bastante recursos. Mas eu ando muito no Itaim Paulista, na chácara, lá na cidade Tiradentes, que é uma região muito pobre, que tem N ruas para asfaltar. Então, o prefeito ele tem que ter um programa para a cidade. Ele não pode ter um programa só para um canto da cidade. Ele tem que ter um programa de requalificação de ruas, de requalificação de praças, de asfaltamento de rua para a cidade como um todo. Aí é republicano. Agora eu não posso atender um lado da cidade e esquecer o resto. Então eu vou cobrar, assim, no meu direito de vereador da cidade de São Paulo, eu vou fazer as cobranças. Eu vou cobrar o prefeito que ele governe a cidade de forma republicana. Doe a quem doer.
Doa quem doer. E vou requerer informações de tudo e vou acompanhar essas obras. Eu estou acompanhando essas obras. Porque essas obras, ela não é de A nem de B. Ela sempre será da cidade. Ela sempre será do povo paulistano. Do povo paulistano. Então, eu tenho aqui o mapa da distribuição de recursos e nós temos lugares que não chegou nem R$1 e os lugares que chegaram foi muito pouco. Então, ele tem que dar 55 milhões na Zona Sul, 120 milhões na Zona Sul, 120 milhões na Zona Norte, 120 milhões na Zona Oeste, 120 milhões na Zona Leste. Ele não pode dar só dinheiro, distribuir dinheiro só em uma região. Só em uma região. Então, isso é inaceitável, até porque eu não sou vereador de um bairro, eu sou um vereador da cidade de São Paulo. Então, como vereador da cidade de São Paulo, eu tenho que cobrar os direitos dos cidadãos dessa cidade. Dos cidadãos dessa cidade, seja na Zona Sul, Leste, Norte, Oeste, Centro. Então, nós queremos sim, senhor prefeito Bruno Covas, um tratamento republicano. Muito obrigado, presidente. Vereador Reis. Alguém pedir pela ordem? Não, né? Obrigado, vereador Reis. Então, eu quero aqui mais uma vez agradecer a todos os presentes que participaram hoje da Tribuna Livre Virtual, na data do dia 29/5/2020. Agradecer aqui nosso presidente Eduardo Tuma, toda a equipe que nos acompanhou aqui no plenário. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Só um minuto, vereador. Agradecer a todo o público que nos acompanhou também através do portal da TV Câmara, Câmara Municipal de São Paulo. Vereador Milton Leite, o senhor está pedindo pela ordem? Só a fala do vereador Reis, é isso? Sim, é um então, breve comentário. Eu vou lhe dar 2 minutos, como eu dei para o vereador Reis, 2 minutos, tá bom? E a gente encerra aqui. Tranquilo, vereador. Fique à vontade, vereador Leite, 2 minutos. Os critérios que o prefeito utiliza são sempre republicanos. Vossa Excelência tem o direito de cobrar, de pedir explicações. Está na lei orgânica, cabe a todos os vereadores o mesmo direito. Todavia, não dizer que a forma é republicana, não, a forma é republicana. Vossa Excelência pode não concordar. É o direito que Vossa Excelência tem. Ele, o João Dória, quando venceram as eleições, foi escolhido pela população para escolher prioridades. E, às vezes, uma ou outra tem um diferencial de investimentos. A gente respeita. Eu respeitei tudo que o Fernando Haddad fez. Não tive nenhum problema, porque reconheci nele o mandato popular legítimo dele, de sua vice e de toda a equipe. É legítimo o mandato dele. As prioridades dele foram propostas, encaminhadas quando das eleições. Assim sendo, eu só peço a compreensão do vereador que o prefeito Bruno Covas é, sim, republicano, respeitando o contraditório. Você tem o direito de respeitar e deve cobrar, não só desse, de todos os prefeitos. É o dever do vereador, segundo nossa lei orgânica. Sim, vereador, fica aí o registro, mas discordo da fala de Vossa Excelência, apenas o ponto em que afirma que o prefeito Bruno Covas não é republicano. Sim, ele é republicano em todos os seus atos. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, forte abraço, Milton Leite. Forte abraço, Milton Leite. Você é o cara. Para comunicar e avisar a todos os líderes do Congresso de Líderes que vai acontecer, da reunião de líderes que vai acontecer na próxima terça-feira às 14 horas. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Você acompanhou a sessão extraordinária virtual da Câmara Municipal de Vereadores do dia 29 de maio. Todas as informações e a cobertura completa você vê no nosso site e também nas redes sociais saopaulo.sp.leg.br. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Na dúvida,